conquistando os territórios da alma. Conquistando os territórios da alma. Esse texto fala sobre Josué. Josué, ele foi o líder de Israel, o líder que substituiu Moisés, para conduzir o povo, para conquistar a cidade de Canaã, para conquistar aquela terra, aquele território de Canaã. Só que para conquistar aquele território, era necessário enfrentar vários inimigos, vários reis, várias cidades, vários exércitos, para conquistar aquela cidade, conquistar o território que Deus havia dado a eles, era necessário enfrentar aqueles inimigos e derrotá-los, subjugá-los, para que eles assumissem aquele lugar, aquela posição de Canaã. E nós, precisamos olhar para Canaã não só como uma cidade, mas Canaã é uma tipologia, uma simbologia daquilo que é a nossa alma. Daquilo que é a nossa alma. E nós precisamos olhar, nós somos formados, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O Senhor nos fez assim. O nosso espírito, aquilo que nos conecta a Deus, a nossa alma, onde estão os nossos pensamentos, vontades, emoções, sentimentos, e o nosso corpo, onde habita tudo isso. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós convertemos ao Senhor, o nosso espírito ele é ressuscitado. O nosso espírito que estava morto por causa do pecado, ele é ressuscitado, ele é recriado, ele torna a vida. Aquilo que estava desconectado de Deus, ele passa a se conectar de novo com o Senhor. Porque nós nascemos de novo. Então, o novo nascimento não fala de nascer da carne, mas nascer do Espírito. O Espírito nascendo de novo, essa nova vida no Espírito. E isso acontece instantaneamente na nossa conversão. Agora, a nossa alma, onde estão os pensamentos, emoções, vontades, ela é um território que precisa ser conquistado dia após dia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, nosso espírito é ressuscitado, e nós, a partir daí, nós passamos por um processo de santificação, que é esse processo de conquista da alma. As nossas vontades, que antes eram vontades voltadas para o pecado, elas precisam ser santificadas. Os nossos pensamentos, que antes eram pensamentos malignos, de mal, precisam ser santificados. E isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece instantaneamente. Isso é um processo de conquista, um processo de santificação. Então, quando nós olhamos para Josué, nós olhamos para essas conquistas, nós precisamos olhar para nós. Precisamos olhar para a nossa alma e olhar em nós os territórios da nossa alma que ainda precisam ser conquistados pelo Senhor. Porque Josué, ele representa o Espírito Santo, que vai entrando na nossa vida e com a nossa cooperação, nós vamos conquistando esses territórios. Conquistando esses reis que antes governavam as nossas almas. Conquistando e santificando esses pensamentos que antes governavam a nossa mente. As vontades que antes governavam a nossa vida. As emoções desgovernadas, descontroladas, que nos governam e moldam a nossa forma de agir, nossa forma de ser, nossa forma de tratar as pessoas, nossa forma de enxergar o mundo, de viver nesse mundo. Então, esses territórios, eles precisam ser conquistados. Conquistados. A cada dia. Então, nós estamos vivendo esse processo de santificação, de conquista da alma. Esse processo em que as nossas emoções não mais podem nos governar. As nossas vontades não podem mais nos governar. Os nossos pensamentos de antes não podem mais nos governar. E esses reis que nós vemos aqui, fala para nós desses reis que governam a nossa alma. Esses reis que governam sobre nós, que estão nos subjugando, estão dominando, estão definindo a nossa forma de viver. Porque se eu penso, eu sinto. E quando eu sinto, eu decido, eu ajo, eu faço conforme aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo.
Então, se a minha mente, se os meus pensamentos, as minhas emoções estão dominadas por falsos reis, por falsos deuses, ou por reis do passado, as minhas ações, as minhas atitudes, elas serão baseadas nisso. Os meus comportamentos serão baseados nisso. Então, nós precisamos voltar para esse lugar, né, ir para esse lugar de conquista da alma, conquista das nossas emoções. E eu queria falar aqui sobre alguns reis da atualidade que governam a nossa alma, que governam a nossa vida. Um desses reis é o medo. O medo é algo que muitas vezes nos governa. Existe o medo que é bom, o medo é protetivo. Não é isso? O medo, mas lembra lá quem aqui assistiu Divertidamente? Já assistiu aquele filme? Muita coisa legal ali. O medo, muitas vezes, quando ele assume o controle, ele nos paralisa, nos impede de avançar, nos impede de conquistar coisas que o Senhor muitas vezes tem para nós. Então, uma vida baseada no medo, onde o medo governa, ela se torna uma vida paralisada. Ou uma vida que me leva, baseado no medo, me leva a tomar decisões erradas, equivocadas. Uma pessoa, por exemplo, que tem... eu conheço uma pessoa que morre de medo de ficar sozinha. E esse medo, não de ficar sozinha, de ficar na companhia de alguém, mas tem medo de ficar sozinha, medo de ficar solteira. E por causa desse medo, ela toma decisões equivocadas sobre a sua vida na escolha daquele que será o seu companheiro. Então, um casamento já acabou, um casamento já foi para o divórcio, e aí entra no novo relacionamento com as mesmas características do relacionamento anterior. Por quê? Foi baseado no medo, não foi baseado naquilo que Deus tinha para a vida dela, não foi baseado de acordo com a palavra de Deus, foi baseado no medo de ficar sozinha. E muitas vezes esse medo tem levado a pessoas solteiras a tomar decisões erradas sobre com quem vai se casar. Morre de medo de ficar sozinha. E aí escolhe qualquer porcaria que aparece na frente. Morre de medo de morrer solteira, aí escolhe qualquer um. O primeiro que chegar leva e se casa. E aí se torna um inferno. Porque foi uma decisão baseada no medo. No medo. E isso é só um exemplo. Tem várias outras situações que nós baseamos nossas decisões no medo. Medo de que, será que vai dar certo? Será que o Senhor está mesmo nessa situação? Será que Deus realmente está me conduzindo a isso? Medo. Medo de que vai faltar. Será que eu vou dizimar esse mês? Não, mas vai faltar. Medo de que vai faltar. Será que eu vou ofertar? Será que eu posso ir aonde o Senhor está mandando eu ir? Eu tenho medo. O medo nos paralisa. O medo patológico nos paralisa. O medo muitas vezes é protetivo. Nos protege de a gente entrar em enrascada. Mas o medo patológico, ele nos impede, ele é irracional. Ele não confia naquilo que Deus diz, mas confia naquilo que eu sei, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou observando. E todos esses reis que nós vemos aqui, nós vamos ver aqui, alguns que eu quero falar, eles foram construídos ao longo da nossa vida. Foram construídos de acordo com os conceitos que nós tivemos ao longo da nossa vida. Os pensamentos que foram implantados em nós. As mentiras que nos contaram, aquilo que nós ouvimos a nossa vida toda, as experiências traumáticas que nós tivemos na nossa infância, tudo isso vão construindo em nós paradigmas, pensamentos, fortalezas, reis que vão governando a nossa forma de pensar, e automaticamente, se eu penso, eu sinto, e governo a minha mente, governam os meus sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu a vida toda em casa com falta de coisa, com falta de alimento, essa pessoa ela cresce, ela fica com medo sempre de que vai faltar. Porque viveu a vida toda na escassez, viveu a vida toda vendo as coisas faltarem dentro de casa, e elas crescem com medo de que vai faltar.
E ela sempre tem que trabalhar e trabalhar dia e noite e não parar um segundo, porque não pode faltar nada, porque eu preciso prover para minha casa, prover para minha família, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque não pode faltar, e aquele medo de faltar, baseado nos conceitos que foram construídos ao longo da sua vida. Só que nós não podemos nos basear naquilo que nós vivemos, nós não podemos nos basear nas mentiras que contaram para nós, nem nos traumas que nós vivemos. Nós devemos viver e pensar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com aquilo que Deus diz. E Ele diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Ele diz que Ele iria prover todas as coisas para nós. Mas nós, muitas vezes, não estamos pensando biblicamente. Não estamos olhando para a vida como Deus olha. Estamos olhando para a vida sobre a ótica dos nossos traumas, das nossas perdas, das nossas frustrações, dos pensamentos errados que foram implantados na nossa mente, na nossa cabeça. E um outro rei é a ansiedade. A ansiedade tem governado as nossas emoções, tem governado as nossas vidas. Estamos sempre preocupados demasiadamente com o amanhã, extremamente preocupados com o nosso futuro, extremamente ansiosos, um estresse desproporcional, às vezes, com algo que nem aconteceu. A coisa vai acontecer amanhã e hoje a gente está estressado, hoje a gente já está irritado, hoje a gente já está com o olho tremendo, com o corpo respondendo negativamente a essa ansiedade. Essa preocupação excessiva com o futuro, esse pensamento além daquilo que a situação realmente é, ansiedade. Outro rei é a depressão. Hoje em dia nós vemos pessoas e mais pessoas sendo destruídas pela depressão. Os consultórios estão cheios, consultórios psiquiátricos, de psicólogos, estão lotados. Isso quando vai, né? Porque muitos ainda negam. E nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, nós temos vivido esses problemas, essas desordens emocionais, esses problemas nas nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tristeza profunda, sensação de tristeza, sensação de perda, essa sensação de essa apatia, desesperança, tudo isso trazido pela depressão. Uma sensação de culpa constante, um choro excessivo e sem explicação, perda de prazer, irritabilidade, a qualidade do sono que já não tem mais, não conseguimos mais dormir direito, ou a pessoa custa dormir, ou durante a noite ela tem um sono muito agitado, ou ela dorme demais. Tudo isso sintomas de depressão. Fadiga, cansaço. E você não vai vendo isso aqui e vai achar que você está depressivo agora, tá? Porque são sintomas, mas para chegar no diagnóstico tem que ter todo um estudo. Tem que ter todo um estudo. E nós temos um projeto aqui com um psicólogo na igreja, para você que precisa se tratar. Então, são todos sintomas de depressão. Pensamentos de morte. Pensamento de morte. Então, todas essas sensações apontam para algo que está em desordem, algo que não está legal. Tudo isso aponta para algo. Então, medo, ansiedade, depressão, angústia, fadiga, tudo isso são reis que querem governar as nossas almas, que querem nos governar, que querem nos impedir de alcançar o propósito que Deus tem para nós, que querem nos levar para o buraco, que querem nos levar para viver uma vida derrotada. São reis que nos governam e que ditam como nós iremos viver. Se eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, a mente governada pela ansiedade, ela vai agir de acordo com a ansiedade dela. E ela, muitas vezes, ela vai se precipitar, não vai saber esperar em Deus, não vai saber aguardar o momento certo.
E essa pessoa, ela está doente, ela vai adoecer cada vez mais, se ela não se tratar. Então, são reis que governam a nossa vida, a nossa alma. E nós precisamos vencê-los. Amém? Nós precisamos vencê-los. Homens dominados pela raiva, pela ira, pela irritabilidade, governados por essas emoções descontroladas, desgovernadas. É necessário que o Espírito Santo de Deus entre nesses territórios e conquiste, para que haja, onde haviam essas emoções, haja os frutos do Espírito. Para que onde havia irritação, raiva, haja mansidão. Para que onde havia ansiedade, haja paciência, domínio próprio. Para que onde havia o medo, haja coragem, ousadia, intrepidez. Para que o fruto do Espírito entre e comece a governar a nossa vida. Amém? Como nós iremos derrotar esses inimigos? Como? Como nós iremos avançar e derrotar esses governos, esses reis que querem governar a nossa alma? Aprendendo com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Primeira coisa, nós olhamos para lá e nós vemos Josué. Ele entra, ele conquista uma cidade, ele luta contra os 5 reis. Aqueles reis correm e se escondem em uma caverna. E Josué fala, rola uma pedra, deixa eles presos aí. E ele continua, e ele avança, ele continua conquistando e vencendo outros inimigos, mas ele não se esquece daquilo que estava escondido, guardado lá naquela caverna. E ele volta e ele manda eles removerem a pedra, e eles tiram aqueles reis, eles expõem aqueles reis, e eles matam aqueles reis, vencem aqueles inimigos. Sabe, nós muitas vezes estamos avançando em muitas áreas, conquistando financeiramente, avançando profissionalmente, ministerialmente, mas nós precisamos olhar para trás e ver aquilo que está escondido nas cavernas da nossa alma. Olhar para aquilo que está oculto lá dentro de nós, nos mais profundo do nosso ser. Nós não podemos nos esquecer daquilo que está escondido. Porque é aquilo que está escondido que está gerando e produzindo esses reis que estão nos governando. É aquilo que está escondido que está trazendo e que está trazendo desordem e desajustes para a nossa alma, para as nossas emoções. É aquilo que está guardado lá dentro do seu interior. Então, você precisa voltar e remover a pedra, e tirar esses reis de lá, e pisar no pescoço deles, e falar, você não vai me governar mais. Os traumas do passado, os abusos sofridos, as injustiças, violência sofrida no passado, você precisa colocar para fora da sua caverna. Expondo tudo isso, expondo esses medos, expondo esses sofrimentos, tudo isso que você viveu. Existem situações do passado que você precisa tratar. Existem situações que você viveu, que você sofreu, que você precisa tratar. Uma das que eu vejo, das causas da depressão, é um sentimento de culpa. Quantos de nós carregando um sentimento de culpa por algo que nós fizemos no passado? Por um erro que nós cometemos no passado? E nós muitas vezes queremos reprimir, esconder, tentar esquecer dessa culpa, mas a culpa está lá, o erro está lá, o problema está lá. E volta e meia você volve, você revive, você lidar com esse sentimento de tristeza, de angústia. Esse sentimento está vindo da culpa, porque você se sente culpado. E como você lidar com a culpa? Escondendo a culpa? Esquecendo a culpa? Negando a culpa? Não.
Você pega a sua culpa e você coloca ela sobre Jesus, porque Ele levou sobre si. Então você não nega que você é culpado, só que Jesus, Ele levou a sua culpa na cruz. Então você pega essa culpa e você entrega ela para Jesus, expondo ela ao Senhor, para que Ele leve embora essa dor, essa culpa, porque Ele te perdoou. Ele te perdoou. Então você não precisa mais carregar essa culpa, você não precisa mais carregar essa dor, essa injustiça que você sofreu. Não, você precisa rolar a pedra e entregar tudo isso a Jesus. Entregar tudo isso a Jesus, deixar que Ele realmente leve sobre si esse sentimento. Deixar que Ele leve sobre si essa culpa que você carrega. Deixar que Ele leve sobre si as dores do passado, os traumas que você sofreu, as rejeições que você sofreu. Role a pedra. Lance sobre Jesus a sua ansiedade, lance sobre Jesus os seus medos, lance sobre Jesus as suas culpas. Ele levou sobre si. Então pare de se esconder. Pare de se esconder. Uma das coisas que o medo nos faz é caminhar para o esconderijo. Lembra lá de Adão? Acho que foi a primeira emoção, o primeiro sentimento que o homem teve foi o medo. Lembra lá de Adão? Ele foi e ele teve medo. Por que ele teve medo? Ele teve medo porque ele pecou, ele errou e ele se escondeu de Deus. E o medo levou ele para ele se esconder do Senhor. Então o medo vai nos levar para tentar esconder os nossos problemas. Com medo daquilo que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de perder o emprego, com medo de perder o ministério, com medo de perder a liderança, medo de perder o casamento, medo de perder os filhos, medo de ser reprovado pelos pais, medo de ser corrigido por alguém. Medo nos leva a nos escondermos. E por que nós temos medo? Por que o medo governa? Por que o medo governou Adão? Porque ele havia pecado e ele estava separado do Pai. A ausência do Pai, ela nos leva ao medo. Então, se você é uma pessoa que está constantemente com medo, é porque lhe falta o Pai. O Pai, ele comunica ao filho segurança. O Pai, ele comunica ao filho proteção. E quando o pai se ausenta da casa, o filho se sente desprotegido, se sente inseguro. Por isso o medo. Então, se o medo te governa, certamente é porque falta o Pai. Certamente é porque seu pai te abandonou. E você se sente inseguro, desprotegido. Não consegue confiar em ninguém, não consegue se sentir seguro. Mas Deus, Ele é o Pai de órfãos. Ele é o Pai de órfãos, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos dá segurança. Então, uma outra forma, além de expor esses reis, eu até vou pular uma aqui, depois eu volto nela. A outra forma é a contemplação. O que é a contemplação? É você contemplar. E é contemplar o Senhor. Você está constantemente diante de Deus, na presença do Pai, se relacionando com o Pai, contemplando a glória e a presença do Pai. Sentindo o amor do Pai inundar o seu coração, te trazendo proteção, te trazendo segurança, te trazendo alívio, descanso, conforto, consolo. Tudo isso nós encontramos na presença do nosso Pai. Então se relacione com o Pai, contemple a face de Deus todos os dias. Vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos darei alívio, descanso. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas.
Em Jesus, porque Ele nos conduz ao Pai. Então, esteja com o Pai, contemplando a glória do Pai, descansando nos braços do Pai, mas contemple também a criação do Pai, porque os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, nós precisamos reaprender a contemplar a obra que Deus fez, a criação de Deus. Nós desaprendemos a observar a natureza e ver nela a glória de Deus. Deus, Ele se revela a nós por meio daquilo que Ele criou, por meio da obra das suas mãos. Então, quando você olhar para o sol, quando você olhar para a lua, né, não é só para você ficar adorando o sol e a lua, e nem as estrelas, mas quando você olhar para o céu e ver aquele sol, e ver a lua à noite, as estrelas do céu, lembre-se de que foi Deus que criou, dê glória ao Senhor, porque aquilo é obras das mãos do seu Criador, e não apenas do seu Criador, mas do seu Pai. Então o Deus que sustenta todo o universo na palma das suas mãos, Ele te chama de filho. Como não confiar em um Deus assim? Como não descansar em um Deus que tem todo o domínio, todo o governo em suas mãos? Como não confiar em um Pai assim? Então quando você, porque olha só o que Jesus nos ensina, lá em Mateus 6, você está ansioso? O que você deve fazer? Olha os passarinhos, cantando, olha aí os lírios do campo, olha a natureza. Olha que o Pai está cuidando de tudo isso. O Pai está provendo alimento para os pássaros, o Pai está provendo água para os pássaros, o Pai está provendo que os lírios sejam bonitos, sejam bem vestidos. Quanto mais vocês valem mais do que os pardais, vocês valem mais do que as plantinhas. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a obra das mãos de Deus e nós podemos confiar que aquele Deus que sustenta e que provê todas essas coisas é o que me chama de filho e que sustenta a minha vida e que provê todas as coisas para mim. Tudo aquilo que eu preciso, o meu Pai me dá. Não tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, o meu Pai me dá. E aquilo que Ele não me dá é porque Ele está me protegendo. Aquilo que o seu pai não te dá, aquilo que você ainda não recebeu de Deus, talvez seja porque o Pai está te protegendo. Não é a hora, não é o momento. O Pai está cuidando de você. Então, por que andar ansioso? Por que andar triste? Por que andar com medo? Se o Deus que sustenta o universo, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai, e você que é pai, você que sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine o Pai Celestial, que é perfeito, que é bom, que é santo. Então por que andar ansioso? Por que andar preocupado? É porque nós não estamos olhando para a vida de acordo com essa ótica de Deus. Nós estamos olhando para a vida com a ótica dos nossos traumas, das mentiras que implementaram na nossa mente. O salmista Davi, ele confrontou os seus pensamentos. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer também é confrontar os nossos pensamentos, confrontar os nossos sentimentos. É a mente falando para... Davi está falando, a mente falando para as emoções. Por que eu estou me sentindo assim? Por que está abatido a minha alma? Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu estou me sentindo ansioso? Por que eu estou com medo? Se o que está escrito é que eu tenho um Pai que cuida de mim, se aquilo que está escrito é que Deus, Ele provê todas as coisas para mim, se está escrito que o Senhor, Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, por que está abatida a minha alma? Davi está falando para si mesmo, eu preciso olhar para a vida de acordo com aquilo que a Bíblia diz, não de acordo com aquilo que eu penso. Porque os meus pensamentos podem estar muito equivocados, podem estar colocando uma realidade que não existe lá em cima, algo que não é real.
A nossa mente prega peças em nós o tempo todo. Já teve medo? Já achou que estava vendo um demônio dentro do seu quarto? E quando acendeu a luz, você viu que era uma roupa que estava pendurada? Misericórdia, Jesus, está amarrado, está repreendido. Você acendeu a luz e viu, era uma roupa. É a sua mente e o seu medo governando você. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Uma situação simples, fácil, a gente coloca ela como algo terrível. Um gigante, um rei que está governando. E nós precisamos confrontar a nossa mente, confrontar os nossos pensamentos com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Nós iremos para onde a Bíblia diz que nós iremos. Então, não confie na sua mente, confie naquilo que a Bíblia diz. Não seja governado pelas suas emoções, não seja governado pelos seus sentimentos, seja governado pelo Espírito Santo de Deus e por aquilo que está escrito em sua palavra. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Descanse, descanse. Tenha tempos de descanso, tenha tempos de desfrutar daquilo que Deus já te deu. Um dos motivos de andarmos ansiosos é porque nós nos preocupamos mais com aquilo que nós temos e esquecemos de desfrutar daquilo que nós já temos. O problema todo, irmão, começou quando Eva decidiu focar naquilo que ela não tinha e se esqueceu daquilo que Deus já tinha dado para ela. Porque Deus falou assim, vocês podem comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida que estava no jardim. Mas Satanás enganou ela, para ela não olhar para tudo que ela podia, para fazer ela focar naquilo que ela não podia, naquilo que ela não tinha. E muitas vezes estamos ansiosos demais e nos esquecemos de desfrutar daquilo que nós já temos. Esquecemos de ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós já temos. Graças a Deus eu tenho casa. Aí vem o diabo e fala assim, mas você não tem o carro. Eu tenho a casa, eu tenho minha família, eu tenho o carro. Mas você não tem uma viagem. Aí você fica ansioso, eu preciso viajar. E esquece de desfrutar dos filhos, esquece de desfrutar da companhia, dos amigos, da igreja. Então, muitas vezes, nós focamos em coisas que nós não temos. Preocupados demais em alcançar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu não estou falando aqui sobre sonhar em conquistar, em avançar, porque isso é muito bom. O problema é quando isso nos consome e nos torna ingratos e ansiosos. Meu salário é uma miséria. Escutou alguém falando assim, meu salário é uma miséria, não dá para nada. Mas você está vestindo, você está comendo, estou entendendo. Não dá para nada, é uma miséria. E a pessoa esquece de agradecer, de desfrutar daquilo que Deus já deu para ela. E ela fica ansiosa, preocupada, sempre querendo mais, igual uma sanguessuga. Então, querido, desfrute e descanse com aquilo que Deus já te deu. Se contente. Não estou falando para você parar e ficar, deixar a vida me levar, mas esteja contente com aquilo que Deus já te deu. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nos naufrágios, na tristeza, na angústia, nas lutas, eu sei ter fome, eu sei passar fome, eu sei passar provação, eu sei passar por todas as coisas, contente em Deus. Que a satisfação dele estava no Senhor. Deus já te deu tudo que você precisa. O que vier daqui para frente é bônus e vai ser maravilhoso também. Mas enquanto não chegar, desfrute daquilo que você já tem. Agradeça por aquilo que você já tem. Então, quando nós focamos demais naquilo que nós não temos, nós nos tornamos ansiosos, preocupados com aquilo que nós precisamos conquistar, que nós precisamos avançar. Agradeça a Deus por aquilo que você já tem. E para encerrar, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. A forma de vencer esses inimigos é você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Muitos andam ansiosos
porque tem colocado a sua esperança na política, nas notícias do jornal, do Datena, tem enchido a sua mente com essas coisas. E se esquecem de trazer à memória aquilo que traz esperança. E aquilo que nos traz esperança é a palavra de Deus, é aquilo que está escrito. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Guarde os livros, aquilo que está escrito nessa lei, no seu coração. Esperança. Porque lá em Hebreus 6,19, diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Para que serve uma âncora, querido? Uma âncora serve para que o navio ele não se desestabilize, para que ele não perca o controle, não perca a direção enquanto ele está no mar. Então, quando ele está ali, ele quer parar, ele quer ficar firme, ele lança a âncora e ele fica firme naquela posição. Então, a esperança, ela vai trazer para a sua alma essa firmeza. A sua alma não vai ficar vagando para lá e para cá, as suas emoções não ficarão mais desajustadas, porque você terá esperança. Porque a sua mente será cheia da esperança que vem do Senhor. Porque a esperança é a âncora da alma. Agora, qual esperança? A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus, tivermos esperança em Deus apenas pelas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança, ela não é só para essa vida. A nossa esperança para essa vida é de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só. O Senhor Jesus disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas Ele também disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a promessa do Evangelho não é que a gente pare de sofrer, mas que é que a gente pare de sofrer sozinho. Pare de sofrer sozinho, porque eu tenho uma boa companhia que me faz passar por qualquer situação, que me faz suportar qualquer situação. Então, a minha esperança para essa vida é que o Senhor está comigo em toda e qualquer situação. Mas também existe uma bendita esperança, uma esperança futura, uma esperança, e é essa bendita esperança que nos traz a segurança. A esperança de que um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. A esperança de que um dia, nós estaremos com Ele. A esperança de que um dia nós o veremos face a face. Essa é a nossa verdadeira esperança. Então, se eu tenho essa esperança nessa vida vindoura, nessa vida que está por vir, querido, eu não vivo ansioso. Eu não vivo com medo de morrer o tempo todo. Eu não vivo preocupado com o dia de amanhã, porque eu sei que tem uma esperança futura, e eu sei que no final vai ficar tudo bem. Porque eu li a última página, o último capítulo da Bíblia, e lá está escrito que vai ficar tudo bem. E lá está escrito que já está tudo vencido. E lá está escrito de que os meus olhos serão enxugados toda lágrima. Lá está escrito que não haverá mais dor. Lá está escrito que não haverá mais sofrimento. Então, se eu tenho essa bendita esperança, essa esperança me faz viver de forma diferente nessa terra. Não pensando só nas coisas dessa terra, nas coisas dessa vida, mas pensando nas coisas que são do alto. Olhando para a vida de acordo com a ótica de Deus. De acordo com os olhos do Senhor. Então, traga à memória aquilo que te traz esperança. Pare de colocar a sua esperança em notícias da televisão. Pare de colocar a sua esperança na crise financeira, nas finanças, nas notícias sobre economia, na política, querido. Coloque suas esperanças naquilo que está escrito. E olha só o que está escrito em Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade,
E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Esse é o futuro daquele que é filho de Deus. Quer uma previsão do futuro? Essa é a previsão do futuro daqueles que amam a Deus, daqueles que são filhos de Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Essa é a nossa esperança. E se eu tenho essa esperança, por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo de tudo? Por que eu estou paralisado? Se eu tenho essa esperança de que tudo vai ficar bem, de que se eu confiar no Senhor, tudo vai ficar bem. Então a esperança, ela é a âncora da alma, aquilo que vai impedir, acabar com esse governo desses reis, que estão desajustando as suas emoções, é a esperança. A esperança. Não esperança naquilo de acordo com a sua mente, de acordo com aquilo que você vê, mas esperança de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com aquilo que Deus diz. Tenha esperança, querido. Tenha esperança. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então, querido, cuide das suas emoções. Não deixe mais que esses reis te governem, te deixam desajustados, te impeçam de crescer, te impeçam de romper, te impeçam de avançar, de conquistar. É mais importante, é mais precioso, está escrito em Provérbios, um homem conquistar a sua alma do que conquistar uma cidade. Você precisa conquistar os territórios da sua alma de novo. Esses territórios, eles não podem continuar entregues a todos esses reis que estão desajustando a sua vida. Entregue esses territórios ao Senhor. Deixe o Espírito Santo governar a sua alma. Deixe o Espírito Santo governar suas emoções. Deixe o Espírito Santo governar os seus pensamentos. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de enxergar a vida. Enxergue a vida de acordo com a palavra de Deus. Feche seus olhos. Coloque-se de pé. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Primeira coisa que nós falamos aqui é que você precisa expor esses reis que governam a sua alma. Você tem que tirar isso dessa caverna. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa colocar isso para fora. Pare de se esconder. Pare de se esconder. Pare de esconder os seus traumas, os seus medos em uma caverna. Essa é a noite de você rolar a pedra. Essa é a noite de você rolar a pedra e colocar esses reis para fora. E pisar no pescoço deles e falar: vocês não me governam mais. Vocês não me governarão mais. Esses pensamentos não governarão mais a minha mente. Esses sentimentos não governarão mais as minhas emoções. Exponha, querido, esses reis que querem te governar. Você que essa palavra ela tocou no seu coração, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você que sente que existem territórios na sua alma que precisam ser conquistados pelo Espírito Santo de Deus. Você que o medo tem te paralisado, que a ansiedade tem tomado conta do seu coração, que a tristeza, a depressão
tem tomado conta da sua alma, eu quero te convidar a expor esse rei essa noite e vir aqui à frente e pisar no pescoço dele. Não vá para casa com esse rei aí dentro, não vá para casa com isso que te governa aí dentro. Saia desse lugar, role a pedra, tira esse rei da caverna, tira os seus traumas, tira os seus medos, tira as injustiças sofridas, exponha isso. Lance sobre Jesus a sua ansiedade, lance sobre Jesus as suas culpas, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Esse Deus que sustenta todas as coisas, Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, falando para você: eu estou cuidando das suas emoções, eu estou conquistando de novo os territórios que estão nas mãos do inimigo, eu te faço vencedor, eu te faço conquistador. Você não será mais governado por esses sentimentos ruins, por essas emoções ruins. Que o Espírito do Senhor venha sobre ti nessa noite. Que o Espírito Santo venha sobre ti nessa noite, ajustando cada parte do seu ser, preenchendo cada vazio da sua alma, curando as feridas do seu coração, curando os traumas que estão aí dentro, está lá dentro, querido. Que o Espírito do Senhor traga cura para todo trauma, que o Espírito do Senhor traga alívio para o cansado, que o Espírito do Senhor venha trazer descanso, refrigério, perdão para aqueles que se carregam culpas de anos. Talvez você carrega uma culpa por anos e anos, querido. E essa culpa tem consumido você, mas hoje o Pai está aqui, Ele fala: filho, eu te perdoo, filho, você está perdoado, eu levei a culpa sobre mim, sobre os meus ombros, cada ferida do meu corpo levou sobre si as culpas suas, os medos seus, os traumas seus, eu levei sobre mim, sobre cada ferida, os pregos nas minhas mãos, a coroa de espinhos na minha cabeça, foi para levar embora as suas feridas, foi para levar embora as suas dores. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, sobre cada coração, trazendo cura, trazendo refrigério, Senhor. Cura, Senhor, as emoções que estão em desordem, que estão desajustadas, Pai. Que haja esperança de novo, que haja alívio de novo, e onde reinava o medo, reine a palavra do Senhor. Onde reinava a desesperança, que reine a esperança viva. Que onde reinava a ansiedade, reine o descanso. Descanso. Que onde havia tristeza, que haja alegria. Que onde reinava, Senhor, os traumas, que o Senhor venha colocar o teu bálsamo de cura, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus. Te agradecemos pelo teu amor e bondade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. O Senhor abençoe sua vida, querido. E que o